Primeiramente, Cara, me permita você acha que apresentar. acho que você vai apresentar um sistema, é isso? Ou você É, vai falar dele? exatamente. Pelo menos introduzir, né, do que se trata. Veja bem, Ralph, eu cheguei a falar em algumas rápidas encontros, agora o mais recente lá no Vente Vibra. Já estou com a Redsoft, é uma empresa da Paraíba. Eu já estou com eles desde 2013, depois que É, eu. você me falou lá na feira, pô. Eu tive com você lá. Exato. Ah, então beleza, legal. Isso aí já está contextualizado. Pois é. E mais recentemente, há pouco mais de um mês, eu retornei para o Sudeste. Eu vim me posicionar aqui em São Paulo porque a gente começou a ter uns negócios mais robustos em São Paulo e aí eu tomei a decisão de sair do paraíso e vir para a megalópole, né? Não teve jeito. Os negócios me trouxeram para cá. E aí, quer dizer, tô tentando fazer essas reconexões agora, de fato, né? Porque eu tô mais próximo, tá mais viável para mim. Mas assim, Ralf, o que eu posso te dizer muito de primeira, assim, é que você sabe o quanto de experiência que eu acumulei ofertando solução de software para posto, né? Faz mais de quase 30 anos que eu tô nessa. E eu venho numa escalada, né? Tipo, boa tarde, senhor. Enfim, eu acabei, tipo, migrando da Expert para o OutSystem porque ele me proporcionava algumas facilidades e aí eu comecei a escalar mais a minha carteira de clientes na época. Saí de uma estagnação de 250, 300 clientes, eu dobrei minha carteira em um período de 2, 3 anos. E agora com a Redsoft, desde então, também foi uma decisão estratégica de produto mesmo, né? E esse produto vem evoluindo ao longo desses anos todos. Mas desde lá do início do meu namoro e casamento com a Redsoft, que eu já tinha essa percepção. Era um produto mais robusto para atender perfis como os de vocês, entendeu? Eu atendo redes com muito mais robustez. Sobretudo porque a gente está falando aqui de um software que ele é lastreado em contábil mesmo, sabe? Ele foi concebido um pouco mais de 20 anos atrás para atender grupos que tinham contabilidade interna, com o contador fazendo, escriturando o contábil baseado no que saiu lá no cupom do PDV. E isso, aí depois de anos fazendo comparações e tal, a gente percebe que é uma oferta que de fato é diferente de tudo que eu conhecia até então, né? Porque existem softwares maiores, a TOTOS da vida, Links da vida, que têm integrações. O próprio Xpert faz integrações com sistemas contábeis, né? A maioria dos sistemas hoje em dia, de uma forma ou de outra, acabam fazendo isso. Mas quando você tem uma proposta em que o seu produto já faz o contábil, não é uma integração, um depara, ou seja, eu falo espanhol e jogo para quem fala inglês. Isso necessariamente tem os seus pontos de fricção, né? É inevitável. E aí, como o software da gente, o BitClick, que é o software da Redsoft, ele já nasceu contábil, com essa lógica contábil, é aí que a gente costuma fazer a diferença, seja no início ou seja no meio do processo. Muitas vezes, a maioria dos meus concorrentes hoje, eles têm um frente de loja bom. Dificilmente eu tenho muita vantagem nesse aspecto, porque está todo mundo evoluindo, né? Muito mais agora com IA na jogada e tudo mais. Então agora os diferenciais já não são tanto operacionais. Eu continuo convicto de que a gente consegue fazer toda a diferença é da porta do escritório para dentro, entendeu? É ali que eu faço a diferença para você, por exemplo. E assim, é um ponto de fricção mesmo. Eu tenho redes de 20, 30, 40 postos que são postos, né? É um empresário que tem bagagem, que sabe gerir posto, que sabe promover venda, mas ele não tem necessidade desse conhecimento mais contábil, né? E isso às vezes assusta, muda um pouco o paradigma, porque você passa a não ter essas traduções, tipo, aqui é financeiro, ali é contábil, ali é fiscal. Ele começa a ter na nossa experiência, assim, aquela despesa que você faz lá no PDV de material de limpeza, você já está pensando como isso vai refletir lá no ECF, no Fconte. Então, quer dizer, muda um pouco esse paradigma, sabe? Você começa a raciocinar em termos de margem de contribuição, balanço patrimonial, desde o início do processo, não só quando você fecha mês. E isso sim faz muita diferença, sabe? Só que isso tudo acontece de uma maneira muito amigável.
Tipo assim, você vai dar entrada de uma nota, você não precisa mais nem saber o que que é um CFOP, o que que é a tributação da entrada, se tem redução, se tem compensação. Isso tudo a gente deixa empacotado logo de implantação, vira todo um processo que, tipo, ele faz o resultado mais especializado, mas sem fazer com que o cara da ponta precise conhecer essas coisas, né? Marcelo, Hum. o Rodrigo me falou que o seu sistema tem um processo de leitura, de identificação de placa. Como é que isso Sim. funciona? Bom, aí já seria um aspecto mais operacional, né? Voltamos para o operacional nesse caso. Isso é uma coisa que a gente desenvolveu há mais de 6 anos atrás já. Existem câmeras mais especializadas, que é o que tem no shopping, por exemplo, que ela consegue ler a placa e processar isso sem dependência de servidores, parrudos e etc. Você tendo esse tipo de câmera instalada no posto, nas posições estratégicas, todos os carros que encostam na sua bomba, ele já vai capturar o abastecimento que vai ser feito com a placa. E aí o que você Tá. faz com isso é infinito, né? Porque, Eu tipo, posso, eu posso, por exemplo, ter meu cliente faturado cadastrado por placa. exatamente isso. Quando o seu frentista baixa o abastecimento, ele já identifica a placa e normalmente, em consequência, é o cliente, né? Ou seja, elimina a possibilidade do erro. Para além disso, você pode ter fidelização também, né? Ou seja, mesmo que não seja um cliente que vai pagar faturado, mesmo que seja um cliente até passante, você vai ter métricas dele, 100% dos carros que param nas suas bombas. Não precisa nem ser um cliente fidelizado sequer. Você vai ter uma massa de dados muito mais rica, né? Porque você sabe que Ué, aquele. como assim? Não entendi. Ele captura a placa e o que? O nome do cliente, o nome do dono do carro, é isso? Como é que Aí é que isso? tá. Digamos que seja uma placa que nunca passou ali. Aí ela passa hoje, você vai capturar o abastecimento com a placa dele, e aí ele vem 3 dias depois. Você sabe que ele veio, você tem esse histórico, né? Orgânico, independente dele se identificar, independente dele ser Mesmo cadastrado do ou dia que não, identificamos, e né? etc. Isso é só um dos exemplos aplicáveis disso. É Big Data puro, né? Você sabe tudo que acontece no posto, mesmo o cara que nunca se identificou. Agora, para quem você tem interesse, porque o Rodrigo me falou que você está com um programa bem parrudo com o RFID, né, com os cartões e tal. A proposta A aqui, placa entre outras coisas, é isso. Você não Gente, quem precisa mais ter está com o sequer o microfone cartão. aberto aí, fecha. Oi? Acho que tem alguém com o microfone aberto, fecha. Eu acho que fechou agora. Então entenda, Beleza. você não precisa nem ter o cartão. Porque eu estava trocando ideia com o Rodrigo sobre, por exemplo, ele estava falando, e se tivesse uma tag, porque às vezes o cara esquece o cartão. Aqui a gente está falando de uma coisa que não tem fricção nenhuma. Ele não precisa de cartão, ele não precisa de tag, ele não precisa de nada. E ele vai ser fidelizado mesmo assim. Aí o que vai. Essa câmera pode estar ligada ao sistema e o sistema identifica o cliente, já pontua para o cliente fidelidade, é isso? É exatamente isso. Serve para o frota, para o fiado, serve para o fidelidade, serve para o que você quiser. No fundo, né? Me permita que Isso, eu. isso é um API isso está dentro do sistema? É Dentro do... no Como é sistema que é isso? mesmo. É do sistema. É uma forma que a gente vai. Porque assim, todo sistema tem um programa que comunica com o concentrador de bombas, por exemplo. Todo sistema tem essa função, né? Aí o que acontece? A gente pega a câmera, alimenta esse programinha que comunica com o concentrador e introduz essa informação no abastecimento. Porque eu estou vendo na câmera que ele está no lado B da bomba 3. Quando aparece um abastecimento a seguir, eu já sei que esse abastecimento é dessa placa. E aí eu acrescento essa informação no abastecimento. É como eu disse, isso é a dinâmica lá na frente de pista, na pista, no operacional. Agora, o que você faz com isso é infinito, né? O Marcelo fala do combustível, que ela consegue também Isso. saber qual é o combustível. Isso não está funcionando ainda, mas vai estar em seguida. Claro, aí entra a história que a gente está um copiando o outro, essa parte aí. Alguém, nem sei quem teve essa ideia, mas tô todo mundo um copiando o outro. Com essa informação da placa, eu posso, através de APIs próprias, consultar os dados desse veículo. Qual é a marca, modelo, ano e combustível que ele tem.
Ou seja, se eu identifiquei numa placa que ele é um veículo flex, eu não deixo o seu frentista levantar um bico de diesel. Eu evito o erro do abastecimento. Porque eu vou numa API pública e eu sei qual é o veículo e qual é o combustível dele. Então eu tenho meios de fazer. E aí, claro, isso vai muito para além do que eu estava falando até então, né? Porque até então eu só pego os números e letras da placa. Mas eu tenho a condição de fazer isso em seguida também. Já está no roadmap para a gente liberar isso também. E aí, sinceramente, Ralf, na ExpoPós, na próxima, todo mundo vai ter coisa parecida, porque tá um copiando o outro nos últimos meses. Se o combustível for diesel, se a bomba tiver diesel, gasolina e álcool, ela só liga só o diesel, é isso? É tipo isso, exatamente. Se é uma caminhonete diesel, você tenta abastecer, levantar um bico de gasolina, ele não permite. Ele bloqueia. É esse o objetivo, né? Ou seja, é tudo em torno de uma tecnologia de hardware, é equipamento isso no final, né? Mas isso aplicado ao sistema, né? No caso. E aí cada um tem as ideias do que faz com isso, né? E aí a nossa Entendi. intenção é aproveitar isso ao máximo mesmo. Assim, me parece que hoje você já não está mais bandeirado, pelo que o Rodrigo estava falando, né? Mas só para Não, bandeira é esclarecer. marca própria. Pois é, só para esclarecer e contextualizar. A Redsoft ela já é homologada na BR, na Shell e na Ipiranga. Ou seja, eu tenho as carteiras digitais, o Shell Box, o KMV, o Premia, tudo integrado no meu PDV da mesma maneira, né? E claro, Marcelo, pois não. eu ouvi você dizendo que isso é independente do sistema, é isso mesmo? É exclusivamente do hardware? Acaba que o hardware é que faz 50% do trabalho. E é exclusivo de vocês isso, essa Não, câmera? não. Isso é uma câmera de mercado. Entendi. É que o pessoal começou a ter ideias do que fazer com isso aplicável na operação posto, né? Entendi. É isso, basicamente. Só que a gente já fez isso muito antes, muito antes, há mais de 6 anos que a gente fez isso. E agora começou a ficar mais popularizado, né? E mais. É porque assim, eu conheço bastante dessa tecnologia, mas é porque o DVR é quem faz esse tipo de conversão, essa leitura, entendeu? Pois Agora, não a câmera em si. a câmera é a. Me permita só pegar a colinha. É a LPR, a tecnologia. Essa tecnologia que é mais recente. Que é para não depender justamente disso. Foi como eu disse no início. Você consegue fazer isso com CFTV convencional, a que você tem. Só que isso vai ter uma dependência de você ter um servidor que faz esse processamento. No cenário dessa câmera mais avançada, você não precisa. Porque assim, o meu sistema ele é cloud desde que ele nasceu. Há mais de 20 anos que a gente é nuvem. Então a gente tem muita aversão à infraestrutura. Tá, Ralf? Isso é importante. Eu não tenho servidor de nada, eu não tenho backup de nada. A gente cuida disso tudo para você. A sua infraestrutura é mínima, mínima mesmo. Não tem servidor, não tem replicação de dados, sincronia de dados entre as empresas. É tudo em tempo real. Eu cadastrei um cliente aqui na matriz, ele imediatamente está disponível em todos os postos. Não depende daquela sincronia que no XPET é FTP, no OutSystem também, enfim. A gente não tem isso, é tudo em tempo real. Então, quer dizer, como a gente tem isso desde que nascemos, essa ideia de você fazer o processamento através de DVR, de CFTV convencional, é algo que a gente resiste. Mas sim, existe a possibilidade de fazer através disso, sim. Só vai ter a dependência de ter um servidor em cada posto, né? Para essa finalidade. E é aquela coisa, né? Se você for analisar um posto pequeno, médio, o que você gasta a mais nessas câmeras compensa. Porque vai ser equivalente ao servidor e a manutenção desse servidor, né? É basicamente Entendi. essa a ideia, entendeu, Ralf? É claro, no que tange ao sistema, tem muito mais que eu posso falar a esse respeito, mas como eu sei que isso foi o que te chamou a atenção, eu estou desdobrando mais em cima disso, né? E o Não, programa, beleza, Marcelo. Eu acho que o sistema basicamente é bem parecido dos modernos hoje, né? Na Acho que realidade, esse é um diferencial aí muito importante. é verdade.
Mas assim, eu compartilhei minha tela que eu acho que vocês conseguem ver, né? Só para ilustrar o que eu estou falando, eu tenho aqui como cadastrar as câmeras. Ah, não está habilitado aqui nesse. Aqui, no cadastro que tem bico e bomba, eu teria o cadastro das câmeras também. E aí eu tenho o mesmo que o nosso amigo aí falou. Os programas de CFTV, você marca a área para disparar a gravação. Eu faço isso para dizer qual é a área que corresponde àqueles bicos. É basicamente essa a ideia, entendeu? E aí é com isso que eu faço toda essa mágica aí acontecer. E como eu disse, a massa desse dado, você faz um monte de coisas com isso, né? E aí, claro, no que se refere à frota, que eu acredito que vocês ainda são fortes nessa questão de nota cobrar frota, né? Aí isso vai para além, a gente tem tipo, hoje em dia já evoluiu. Como a gente é nuvem e é todo mundo concentrado na nossa nuvem, eu tenho um produto de frota que já existe também há uns 8 anos, que eu chamava de Passport, agora é o BitClick Frota mesmo. O Passport, qual é a ideia dele? Eu consigo fazer com que um frotista que abastece nos seus postos, se ele é rodovia, se ele sobe para o Nordeste e abastece numa rede, sei lá, na Bahia, tem rede Petromerc, aí ele passa num posto da Petromerc, eu consigo ofertar para ele uma continuidade, ele consegue ver o consumo de veículo deles, mesmo que seja multi-entidades, ou seja, é o Grupo Belas, o grupo na Bahia é o Grupo Petromerc, na Paraíba é o Grupo Pichilau, e eu consigo integrar isso, que nada mais é do que os ticket log da vida, os valecard da vida fazem. Só que eu faço isso para o meu cliente direto sem a taxa absurda, né, do cartão de frota. E aí agora, mais recentemente, a gente começou a botar aplicativo para o próprio motorista do seu frotista. Ou seja, ele mesmo já vê se tem autorizado para ele, para aquela placa, naquele dia, quantos litros ele pode abastecer. Ele vai ter uma interface do motorista, além do gestor da frota, que tem via site, que tem via aplicativo também, né? Então, Marcelo, me fala um pouquinho de custo. Tem custo de implantação, valor de mensalidade, como é que funciona? tem sim, Ralph. Veja bem, pelo que o Rodrigo disse, você já estava num processo de migrar para web post, se eu não me engano, não é isso? Isso. Pois bem, eu diria que a gente tem negociações diferenciadas para tirar o web post. Então, o que eu poderia te dizer é que eu consigo reduzir bastante esse custo. Mas assim, para te dar um norte, costuma ser um valor de licenciamento, R$ 1.500 aproximadamente. Depois você teria um custo de horas de treinamento, essa implantação, né? Horas da implantação. E depois a mensalidade, que eu acredito que aí sim já deve ser mais ou menos compatível com o mercado, né? Um sistema mais robusto vai ser em torno de R$ 600, R$ 700 mensal, né? Fora os penduricalhos que você pode ter de TEF, conciliador, essas coisas, né? Entendi. Pois não. Mas entenda, Ralph, Preço não. eu tinha falado para o Rodrigo, a minha intenção, em se tratando de vocês, é que eu vou até você aí essa semana ainda, se você tiver disponibilidade. Não, acho que não vai ser preciso. Eu vou bater um papo internamente aqui, volto a falar com você. Pode ser que a gente tire alguma dúvida com você online mesmo. Perfeitamente. E aí sim a gente marca esse encontro pessoal. Se for o caso, sim, com certeza. Exatamente. Porque até porque eu ainda prefiro fechar negócio tete a tete. tem isso também, né? Pois é. Mas assim, sobretudo pelo seguinte, Ralph, eu consigo te dar esses ganchos de operacional, que a gente faz uma diferença ou outra, mas a coisa que de fato a gente faz mais diferença, que é na retaguarda, nos fechamentos, aí é uma análise mais profunda mesmo, precisa te mostrar mais detalhes, etc, né? Sim, aí talvez eu precise te apresentar quais são as minhas As dores, demandas, né? para você me dar a solução. Isso Sem aí. dúvida, sem dúvida. Entendi. O Marcelo, você tinha Suporte, falado... quem me daria aqui? Só um minutinho, Rodrigo. Suporte, quem faria? Você? Na realidade, suporte presencial a gente quase nunca precisa fazer. Mas no caso específico aí de vocês, muito provavelmente que vai te dar suporte é o Orlando, que eu acho que é quem até fez a migração dos seus concentradores, não é? Sim. Orlando trabalhava comigo lá na época, né? Ele que está sendo o meu ponto de contato aí.
É o Orlando. Mas o suporte, então, é um suporte online, via chat, é isso? 24 horas por dia, 7 dias da semana, nunca para o meu suporte e você aciona pelo WhatsApp. Ok. Ou seja, como eu disse, como a nossa estrutura toda é em nuvem desde sempre, por exemplo, se você perder um PDV, queimou o HD, você põe uma máquina nova, dá acesso pra gente, em 15 minutos você está com o PDV funcionando de novo. Porque a gente baixa tudo da nuvem. É Bacana. realmente diferenciado. E outra, atualização de versão, que sempre é uma dor, né? A tal, quando vou atualizar a versão. No nosso caso, a atualização é automática, ninguém precisa intervir. Quando você entra na retaguarda, se tiver versão nova, ele já atualiza sozinho. E no caso do PDV, ele baixa a atualização e só avisa pro seu operador. Ó, tem uma atualização nova, clica OK. Aí o cara clica OK, ele fecha e abre com a versão nova. Para você ver a convicção que a gente tem. Não tem fricção com isso. A gente atualiza a versão Você conhece bem o WebPost? bastante, sim, sim. Me fala ponto forte e ponto fraco de um e de outro, do seu e do dele. O WebPosto é excelente no operacional, no frente de loja. Ele é muito bom. O aplicativo dos caras é muito bom. Eu diria que ele ainda é superior ao nosso, em termos de gráfico, etc. Mas, por exemplo, até nisso a gente tem uma diferenciação. Porque como a gente, mais uma vez, nuvem, multiplataforma, etc., o nosso aplicativo reflete todos os relatórios do sistema, inclusive os que a gente customiza para você. Ou seja, eu consigo dar muito mais resultado no aplicativo do celular. Porque você consegue qualquer relatório no celular. Não depende de ser aqueles que eles implementaram no aplicativo, né? Então, nesse ponto, a gente se diferencia. Mas em termos estéticos, a experiência de usuário, eles ainda estão um pouquinho na frente, mas por muito pouco tempo. Mas assim, quando se trata de um grupo de postos, é quase que 100% dos casos é aí que os caras nos procuram. Depois de um tempo usando o webposto, que não está atendendo plenamente o que o cara precisa numa estrutura de multi-empresa mesmo, entendeu? É aí que a gente faz toda a diferença. Para você ter uma ideia, Ralf, eu que fechei esse negócio há um pouco mais de 1 ano e meio atrás. Tem uma rede aqui em São Paulo que hoje ela já passou de 160 postos. Na época que eu fechei eles tinham 140 e poucos. Essa rede roda 100% no meu sistema, 100%. Até o banco é integrado direto no sistema. Eu mando pagar no sistema e paga lá no banco. Não todos os bancos, mas os bancões a gente já tem isso. Ou seja, não tem nem que mandar remessa e retorno de cobrança. É 100% integrado no meu sistema. Porque para eu atender um cara desse porte, eu não posso pedir que você importe o extrato do banco para eu conciliar. Eu tenho que fazer isso automático. Porque são centenas de extratos todo dia. Aí eu automatizei muita coisa por causa de grupos desse tamanho aí. Então, quer dizer, o meu pagamento é só no sistema, ele já paga no banco. Tenho aqui uma rotina de raspa-conta, que eu nem conhecia, que é um termo bancário mesmo. E tipo, eu posso programar para todas as empresas fazerem Pix para a matriz para ela pagar tudo. Aí eu automatizo todos esses processos direto com o banco, é o intercâmbio bancário de fato. Não através de EDI, que é o que todo mundo acaba fazendo, né? Que eu gero a remessa aqui, mando no banco, depois eu baixo o retorno para liquidar. Eu vou para além disso nos bancos maiores. Justamente porque eu lido com empresas com muitas unidades. Eu tenho diversos grupos acima de 30, 40 postos e tenho esse que é maiorzão mesmo, né? Entendi. E isso é que faz a diferença. É aí que a gente faz toda a diferença em relação ao webpost, por exemplo. Rodrigo, você ia falar alguma coisa? Não, eu pedi ele para falar que ele me disse que um sistema tem um programa de fidelidade. Como que funciona? Como funcionaria para a gente integrar o nosso hoje nele? Eu tenho integração com diversos programas de fidelidade. Eu tenho com o Clube Petro, com o Pontua X e com alguns menores mais regionais. Mas para além disso, a gente também tem o nosso próprio fidelidade, né? Que normalmente a gente não tem a pretensão de fazer o que esses caras especializados fazem, né? Não é para tanto. Mas sim, a gente consegue fazer controle de pontuação, de resgate. Isso a gente até consegue fazer direto, nativo do sistema. Assim como conciliação de cartão, Ralf. Eu não sei se vocês usam conciliação de cartão hoje.
Qual Usa? empresa? Qual empresa? Eu não vou saber de cabeça. Boa Vista, Conciliador. conciliadora? Isso. O que acontece normalmente? Esse é outro diferencial, Ralf. As empresas de conciliação são integradas com o Webposto, com o Xpert, etc. No nosso caso, a gente tem um produto de conciliação. A gente não integra com nenhuma dessas. Ou seja, se a gente faz negócio, você vai cancelar o contrato com a conciliadora e você vai fazer direto com a gente isso. Cadastro, credencio os seus postos nas adquirentes e eu passo a receber as de transação de venda e pagamento. E aí é tudo nativo, inclusive a nível de escrituração. Ou seja, eu consigo fazer 100% nativo, não preciso integrar com ninguém. É o meu produto que chama Consync, né? O Consync faz tudo sozinho. Eu cruzo cruzo inclusive prévia de Consync na conferência do caixa. Eu consigo ver se os cartões estão ok antes mesmo de conferir o caixa. Ou seja, a possibilidade de você perder minutos que seja com conferência do caixa vai a quase zero. Eu tenho também integração com cofre eletrônico, Prosegur, Brinks, ou seja, não confiro mais dinheiro, só o que não passou no cofre. O resto eu integro que nem eu integro o concentrador de bomba. E aí tudo isso faz com que as conferências do caixa sejam muito mais assertivas, muito mais rápidas, né? E mais Entendi. uma vez, tudo nativo. E a um nível de tipo, quando eu tenho cofre eletrônico, eu já faço conciliação automática com o banco. É tudo automatizado. Não depende do seu usuário. Vai longe, vai longe. Parte administrativa parece bem mais robusto mesmo. Exatamente. É muito diferenciado, é muito diferenciado. É preciso apresentar suas dores, que aí você vai ver o quanto, a que nível eu resolvo essas dores, entendeu? É aí que a gente faz a diferença maior. Não é no frente de loja. No frente de loja tá todo mundo mais ou menos equiparado. É na retaguarda que a gente faz uma imensa diferença. Tanto que, por exemplo, eu posso te exemplificar uma rede que eu tenho em Natal, Caraú, que eram os donos da Ali, o Marcelo Alecrim, ele é meu cliente até hoje lá. Ele vendeu a Ali, mas ele ainda tem meia dúzia de postos. Esse cara tem 37 CNPJs no grupo econômico dele com a gente. Só 6 são posto. O resto é tudo negócio diverso. Ele tem imobiliária, transportadora, administradora de loja de shopping. Ele gerencia todo o financeiro e contábil pelo nosso sistema. Eu tenho Legal. eu tenho outro grupo na Bahia, em Salvador, o Novo Bairro. Eles são os donos da Bahia Marina. É aquela marina enorme que é cartão postal lá em Salvador, do lado do elevador Lacerda. São eles que administram. E eles também administram um shopping razoável, bem grande até, com várias lojas deles. Eles gerenciam 100% da operação deles na minha retaguarda. Com API de integração que baixa automático dos sistemas lá de frente de loja, né? Eu tenho, por exemplo, um outro caso em São Paulo que são 14 home centers, bem grande, que usam links, só que a retaguarda é nossa, com conciliação e etc. Porque justamente é na retaguarda que a gente faz mais diferença. Mas é sem atrito, é sem você precisar aprender. É porque assim, eu estou negociando frente de loja com a rede Sim, por exemplo. Existe uma chance. Mas é porque eles estão migrando para Proteus, que é esses grandão, né? RP grande. Eles estão fazendo essa migração há mais de 2 anos e não terminaram. Porque é tudo muito burocrático, é tudo caro demais. No nosso caso é o oposto disso. A gente entrega o mesmo que esses caras, só que por uma fração de tempo e dinheiro, né? Ô Marcelo, você falou de transportadora, você emite CTE? Tá quase saindo já. Agora não vai ter jeito, agora a gente vai ter. O que eu já faço hoje claro, todo sistema faz a manifestação do destinatário e aí baixa o XML para dar a entrada da nota, essas coisas, né? Isso quase todo mundo faz. Só que a gente faz isso também para o CTE. Ou seja, quando emitem um CTE contra um CNPJ do posto, eu não somente acuso que emitiram esse CTE, mas eu dou a entrada de forma automática. O seu operador não faz nada. Eu entro a Não, nota automática. no nosso caso a gente tem transportadora, a gente quer emitir. A Você ainda não emissão que eu tô para entregar nos próximos, eu vou falar meses para ser conservador. Mas mesmo que eu não consiga ainda emitir,
eu consigo dar a entrada dele de forma automática. O seu operador não tem que fazer nada. Ele dá a entrada sozinho. E a gente está perto de fazer o mesmo para todas as notas. Você não precisar mais da entrada. O sistema dá a entrada sozinho. Bateu na manifestação, eu já registro. O seu operador só confirma, no caso de combustível, principalmente, né? E assim, como eu tenho APIs de integração, eu mesmo estou fazendo algumas aplicações, por exemplo, para fazer inventário. Eu tenho uns leitor Bluetooth baratinho, que eu faço o mesmo que um coletor de dados faz. Eu faço integro por celular um aplicativo que eu desenvolvi para contar o estoque. Com um leitor Bluetooth desse, eu faço inventário e já registro automático lá no sistema, à distância. É bem bacana. Agora a gente começou a fazer umas aplicações auxiliares, porque a gente tem muita API de integração, né? Aí, é por isso, inclusive, que quando a gente fala do Fidelidade, por exemplo, a gente tem APIs que integram. Na mesma medida que eu tenho fidelidades que usam, tipo, eu ensino como é que o cara integra com o meu banco local do PDV, e aí eu não preciso fazer nada. Você integra pelo meu PDV, o Fidelidade, para resgate, para pontuação, etc. Tem alguns casos assim, tem um Fidelidade da Bahia que é assim. A gente não se desintegrado com ele, só que ele integrou direto. Tá bom, Marcelo? Sim. Eu acho que você me mostrou bastante. Eu tenho uma outra vídeo agora. Claro, claro. Eu vou conversar internamente aqui e a gente volta a falar com você. Maravilha, senhor. Com certeza. Meu amigo, que prazer falar contigo, tá? Da mesma forma, com certeza. Ansioso para visitá-lo. Muito ansioso para visitá-lo. Você vai ser logo. Legal, senhor. Maravilha. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Um abraço. Abraço. Até, ó.